Opa, e aí galera, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez esse é o vídeo continuação do primeiro vídeo que tá aparecendo aí no card pra vocês, no qual eu falei um pouco sobre a realeza Mypidium, né? A alta realeza Mypidium. Aí nesse vídeo eu vou falar do resto da realeza, que são os demais membros reais, então a galera que é nobre para os Mypidiums, mas que não são aqueles três que eu desenvolvi um pouco naquele vídeo. E claro, eu também vou terminar esse vídeo falando sobre os dragões Mypidiums, então não perca, fique aí comigo e bora pro vídeo. Chaotic. Bom, então vamos lá, né? Primeiro, eu vou mostrar para vocês as artes das criaturas, né? Vou comentar um pouco sobre até as cartas deles, porque acho que é interessante, né, mostrar para vocês. Só que é o seguinte, eu não vou contar a história deles completa. Muitos deles têm uma história um pouco mais interessante, mas para esse vídeo aqui não daria para falar tudo. Então acho que eu vou soltar alguns vídeos aleatórios aí ao longo desses próximos meses, falando um pouco sobre a história de determinadas criaturas, principalmente do Teffiel, que é o primeiro cara que eu vou falar aqui, que ele tem uma história bem interessante. É esse cara que está aparecendo aí na tela, ele tem essas duas versões de carta. Então esse cara é um dos Royal Mypidiums. Ele é um escavador, ele é tipo um arqueologista, ele é considerado um dos maiores arqueologistas de toda Perim. A história dele é bem legal, eu vou trazer para vocês depois. Depois a gente tem o Grand Takei, acho que é essa a pronúncia, enfim. Esse cara é um dos generais durante toda aquela treta da invasão Marillion, na segunda, né? E aí o Mudino, ele, como é o chefe da Guarda Real, ele deu para o Grand Takei, sei lá, esse título de general da Guarda Real. Então por isso que a carta dele interage com outras cartas, né? De outras tribos, justamente porque o contexto da lore, nesse ponto, é a interação entre as tribos para destruir os Marillions. Aí depois disso, a gente tem o Owake, acho que é essa a pronúncia. A carta desse cara é bem interessante, eu gosto bastante dessa carta. E, bom, ele era um guerreiro que foi transformado em um fantasma. Ele se transformou em um espírito por causa de uma maldição. E todo o exército dele foi transformado em pedra. Porque antes ele era um general, né? Aí ele caiu nessa maldição, foi transformado em fantasma. E o resto de toda a armada dele foi transformada em pedra. Mais pra frente, isso é até explorado no desenho, inclusive. Ele é uma peça-chave durante o conflito contra os Marillions, mas isso aí vai ficar em um outro vídeo também, porque a história é um pouco... Não é tão longa não, mas ia ficar um pouco grande. Agora o Ariel, né? O Ario, enfim. É um dos primeiros Mypidiums que a gente viu, né? Lá das coleções passadas. Ele é um guerreiro real, né? Ele é um guerreiro da realeza. E a função dele é proteger o oásis nos desertos Mypidiums, né? Agora o Bylkian, acho que é essa a pronúncia, Bylkian, enfim. Esse é um Mypidium real também, só que ele é um conjurador, né? Ele é um conjurer. Então ele joga nos decks que você trabalha com as War Beasts, né? As bestas de batalha. E aí basicamente é isso, né? Ele é um conjurador, ele trabalha com... ele lida com... as War Beasts. Então é basicamente isso, né? E esse cara também tá vindo envolvido na confecção, exatamente, na criação de algumas novas War Beasts. Depois eu posso comentar isso também. E agora o Resba Darini. Ele não tem nada muito especial sobre ele, não tem uma história muito interessante, mas que ele ficou sob o comando dos Marillions, né? Ele foi infectado. Então, ele foi usado pelos Marillions para lutar justamente contra os Mypidiums. Inclusive, esse cara ele teve que lutar contra o Blasvaten por causa dessa brincadeira aí. Então, se o cara sobreviver contra o Blasvaten é um pouco brabo, né? E agora, o irmão dele, né? Esse cara que vocês já devem conhecer, que é o Marquis Darini. Ele é lá das primeiras coleções de Chaotic, né? E ele tem uma particularidade interessante, que ele não é nobre de nascença, né? Ele conquistou o direito de ser nobre. Então, isso também é uma indicação interessante, que dentro da sociedade Mypidium, ela não é estamental, né? Então, assim, não tem classes pré-definidas que estabelecem como é que todo mundo vai ser até o final da vida deles. Eles conseguem se mover lá dentro. E o Marquis Darini é um dos caras que conseguiu ter essa ascensão, né? E apesar de hoje ele ser velho, ele ainda é um general, ele é um comandante muito poderoso e muito respeitado pelos Mypidiums. Ele foi um dos caras que ficou na linha de frente das batalhas contra o Irhun Kelin, por exemplo, que é um dos Marillions que estavam assolando os Mypidiums, né, que estavam enchendo o saco deles. Ele lutou na batalha de Kiryu City, né, que foi aquela batalha, não vou dar spoiler pra quem não viu, mas enfim. Então ele é um personagem importante, é um cara que aparece bastante no desenho. E por último, a Naina, né?
vocês devem conhecer ela também. Ela é uma membra da realeza, inclusive ela é prima do Whiffler, é uma prima distante dele, mas é uma prima dele. E aí é o seguinte, a gente não tem muita informação sobre ela, mas ela aparentemente é uma pessoa de bom coração, né? Ela é uma pessoa muito bem intencionada. Então, durante aquela treta toda com os Marillions, ela tentou evacuar uma cidade para proteger uns habitantes, só que ela acabou sendo pega e sofreu a lavagem cerebral dos Marillions, né? Então, ela sofreu o brainwashed, e aí ela virou essa carta aí, que ela estava sob a influência deles. Mas depois, quando o Oni foi destruído, ela foi libertada, né? E por fim, tem o Kobarri, enfim. Esse cara ele tem uma característica interessante que essa carta nunca foi lançada, galera. Ela nunca foi oficialmente lançada, né? A gente tem ela porque ela foi liberada, mas não por meios oficiais. Ela não pertence a uma coleção nem nada. E esse cara ele apareceu no desenho em um certo momento, né? Nesse episódio aí. Aí desenrolou uma série de coisas ao longo do episódio e a carta dele não estava associada ao set daquela temporada. Os sets daquela temporada. Então a gente tem essa imagem aí, mas não tem muita informação sobre ele. Só que ele é um Mild, né? E é um Royal. Então ele é mais um Mild Marillion que é da realeza. E aí, bom, finalmente, né, a parte dos dragões, o que são esses dragões. Não, eles não são War Beasts, né, as bestas de batalha. Eles são literalmente dragões. Eles são criaturas aladas, Mypidians alados. E aí também, junto com esses dragões, existe um outro grupo que são os Winged Riders, que seria, tipo, aquelas pessoas que comandariam os dragões, né, que conseguiriam pilotá-los, entre aspas. Porque vão haver as feras, vão haver esses dragões, e vão ter aqueles caras que conseguem comandar esses dragões, né, que seriam o Rider, seria tipo o cavaleiro, né, seria aquele que consegue montar e comandar essas bestas. Então, provavelmente vai ter uma sinergia entre essas cartas, né? Igual tem das War Beasts e os Conjurers, né? Então, a gente tem as bestas de batalha que tem descuido, né? Então, elas tomam dano toda vez que atacam. E aí, a gente tem os Conjuradores, que são aqueles caras que conseguem segurar um pouco desse dano que elas dão a si próprias. E aí tem uma sinergia legal entre esses dois tipos de carta. Provavelmente vai haver a mesma coisa com os dragões. Vão ter aqueles caras que conseguem... aquelas cartas das criaturas que são os Winged Riders, que conseguem controlar esses dragões. E aí eles vão interagir de alguma forma que a gente não sabe como seria, né? Mas, enfim, de onde veio esses dragões, né? Que é isso? É o seguinte, o rei, o Thepsar, ele traz consigo, né? Ele tá voltando para as terras Mypidians, e ele tá trazendo com ele justamente esses dragões Mypidians e essas outras criaturas, esses Winged Riders, de volta. E aí, como eu tinha dito no vídeo passado, né, o Thepsar estava retornando do exílio dele, e aí ele ordenou que o Malvadin e uma pequena equipe se dirigissem para o Stormgate, que é uma localização... porque é o seguinte, isso eu falei no vídeo anterior também, mas só vou reforçar. Existem 4 gates. Gates são portões. E um portão para cada um dos elementos. A gente não sabe o que esses portões aprisionam, né? O que acontece quando você abre eles, mas a gente sabe que no caso dos Mypidians, eles abriram o portão do vento, né? Que seria o Storm, quer dizer, da tempestade, né? Que é o Stormgate. E aí eles ultrapassaram esse portão, conseguiram chegar em uma localização que chama The Storms. E nesse lugar, esse Dust Storms, a gente consegue ver umas estátuas de umas criaturas parecidas com Mypidians e Mypidians alados. Então, nesse lugar que os Mypidians de alguma forma vão conseguir trazer dragões de volta à vida, ou vão libertar alguns dragões, ou vão convocá-los. A gente não sabe muito bem como é que vai ser o meio de obtenção desses dragões, o que levanta algumas dúvidas, né? Por exemplo, por que eles não tinham pego esses dragões antes, enfim, se era um bloqueio porque o rei não estava lá, ou se houve alguma coisa que mudou a situação toda, eles tiveram acesso, ou até mesmo se tem relação com a Kaizef, né, que é a Cidade dos Elementos, ter ressurgido de certa forma, e aí isso ter liberado esses portões. Então, houve essa liberação. Então, a partir dessa ordem, a gente sabe que o plano do Thepsar é trazer esses dragões de volta. E ele vai conseguir, né? A gente tem uns mini spoilers que ele vai... ele conseguirá trazer essas criaturas de volta, junto com os cavaleiros dos dragões, né? Os Winged Riders. E, assim, essencialmente, a gente sabe que
São criaturas que vão trazer uma dinâmica diferente para o esquema de poder Mypidium, porque antes eles tinham criaturas muito poderosas, né, que eram as War Beasts, mas elas vinham com os ônus delas, né, que é o Recklessness, que é aquele descuido. Elas são muito difíceis de controlar, você precisa daqueles conjuradores e tal. Então é um esquema um pouco mais complicado. Agora, a partir do momento que você tem dragões, a gente vai ter criaturas com um poder ofensivo forte nos Mypidiums e que não são as War Beasts. Porque os Mypidiums por si só, apesar de eles serem criaturas poderosas, eles não são guerreiros muito resilientes, assim, como, por exemplo, a galera do Outro Mundo, do Submundo, o Kaer, o Maxor. Eles não têm essa consistência dessas outras criaturas. Então, eles tentam trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Eles são criaturas um pouco com menos poder bruto. E aí, com os dragões, vai vir uma nova dinâmica, vai trazer poder bruto para os Mypidiums e com um controle aparentemente mais fácil do que são essas War Beasts. Então, assim, a gente não tem imagens de dragões, a não ser essa, que tá na imagem do Thebsar, que eu passei várias vezes ao longo desses vídeos para ver se vocês reparavam, que aí no canto superior direito a gente consegue ver que tem um dragãozão. Dá pra ver o pescoço dele, e atrás da imagem, né, em cima do Iflor ali, atrás do Thebsar, a gente consegue ver o resto do corpo do dragão, que é um dragão grande, de estatura relativamente grande, né? Então vai ser bem interessante essa volta aí dos Mypidiums, dos dragões Mypidium, né? E junto a gente também vai querer ver as justificativas de por que eles estavam lá e por que eles só voltaram agora e tal. Então tem muita coisa para ser explorada com o retorno desse rei. E também não apenas os Mypidiums, né, mas das outras tribos também, algumas coisas vão mudar com esse retorno da Cidade dos Elementos. Então, com essa volta dos dragões e dessas criaturas, os Mypidiums vão novamente ganhar muito poder ofensivo, além de um líder muito forte. Isso é o que eu disse no vídeo anterior, né? Mas a esperança de que os Mypidiums vão trazer paz para Perin, eles vão encontrar a Cótica e vão ser aqueles que vão finalmente conseguir ter acesso à Cótica. Então isso ergue a moral dos Mypidiums novamente, né? Mas, galera, essencialmente é isso que a gente sabe sobre a realeza e sobre os dragões. Sobre a realeza a gente tem mais informações, os dragões nem tanto, mas isso é bem exclusivo, na verdade. Isso é uma informação muito pouco difundida sobre os dragões. Então, espero que vocês tenham gostado de receber essa informação aí. Não é nova, mas é bem exclusivinha. Então, assim, esse foi o vídeo, né? A segunda parte do nosso vídeo falando sobre essa realeza Mypidium. Espero que vocês tenham curtido, deu um trabalho do caramba pra fazer esse vídeo. Então, se vocês puderem deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeceria demais da conta. Então, isso motiva a continuar produzindo. Então, é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido e um forte abraço.